Olá, queridos irmãos e amigos. Para você que ainda não me conhece, eu sou Jaci Ferreira Soares. Estou aqui para mais uma vez nós falar um pouquinho das Sagradas Escrituras. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sábado. Eu tenho aqui uma mensagem via WhatsApp que eu recebi de um irmão me pedindo uma explicação sobre o capítulo 12 do livro de Mateus, mais precisamente do verso 5. Se for possível, irmão, faça uma explicação com um vídeo sobre esse assunto e sobre o sábado. Então vamos ver aqui, né, Mateus 5, aliás, Mateus 12, verso 5, diz assim: Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Isso é Mateus 12, verso 5. Então o irmão quer saber o que significa isso, o sacerdote violar o sábado no templo e fica sem culpa. O que quer isso dizer, né? Em seguida, Jesus disse assim: Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. O que acontece, irmãos? O dia de sábado era um dia santo. Deus, quando fez, né, todas as coisas aqui nessa terra, ele em 6 dias ele fez tudo, e no 7º dia ele descansou e abençoou o 7º dia e o santificou. Quando os israelitas saíram do Egito para a terra de Canaã, então Deus lhes deu como mandamento o sábado, a guarda do sábado. 6 dias trabalharás, mas no 7º dia é o sábado do Senhor. Nenhuma obra servil nesse dia fareis, nem você, nem seu jumento, e nem o seu servo, nem sua serva, mas será dia santo. Então, a palavra sábado no hebraico é Shabat. Shabat quer dizer descanso. Então, sábado em si quer dizer descanso. A palavra sábado já quer dizer descanso. Então, Deus deu um dia de descanso para o povo. É o povo que Deus já havia tirado do Egito, levando para a terra de Canaã. E aquele povo, então, recebeu como prêmio um dia de descanso. Muitos, às vezes, não entendem. O mandamento do sábado não era um mandamento pesado. Era um mandamento muito bom. Era bom para o povo. Não tinha nada de difícil nisso. A guarda do sábado era feita de maneira gloriosa. Era um dia especial em que o povo tinha para se apresentar diante de Deus. Era um dia voltando à origem. Quando o homem, irmãos, foi criado, que o homem não tinha pecado, o homem tinha direito de ficar constantemente na presença de Deus. O homem ouvia a voz de Deus, via a voz de Deus soar no jardim. Que coisa gloriosa seria isso, né, irmãos? Mas quando o homem pecou, ele perdeu esse privilégio de se apresentar diante de Deus. O homem não tinha mais essa chance. Então, por mais que o homem tentasse, ele não tinha santidade o suficiente para se apresentar diante de Deus. Mas como o homem não podia santificar, Deus já havia santificado um dia. Então, naquele dia, o homem podia apresentar-se diante de Deus. Então, o povo de Israel, que saiu do Egito como o escolhido povo de Deus, Deus disse para ele: vocês são meu povo peculiar. E aí Deus deu ali aqueles mandamentos para eles e deu para eles esse privilégio de, aos sábados, eles estarem na presença de Deus. Ou seja, 6 dias eles trabalhavam na lida, no sofrimento, tinham o sofrimento, o cansaço do dia a dia. Mas aos sábados era o dia de estar na presença de Deus. Olha que coisa boa. O homem não tinha santidade para estar na presença de Deus, mas se purificava pelo sábado, e a santidade do sábado permitia então com que o homem pudesse estar na presença de Deus. Era uma coisa muito boa. Então você pode pegar a sua Bíblia, confere comigo, por favor, 23 de Levíticos. 23 de Levítico fala claramente isso, sobre as solenidades. Ali além do sábado, tinham outros dias assim que o homem podia apresentar diante de Deus. No dia da Páscoa, que era o dia da comemoração da saída do povo do Egito, o dia das primícias, da festa dos Pentecostes, e assim por diante. Naqueles dias, o dia da Lua Nova, ainda tinha a Lua Nova, que era um dia especial. A Lua Nova, coisa nova, né, que aparecia. Então, naquele dia, o povo tinha o direito de fazer o santo ajuntamento e se apresentar diante de Deus. Mas todos os sábados, o povo se apresentava diante de Deus. Então, lá em 23 de Levítico, você pode ler, diz assim: 6 dias fará toda a sua obra, mas no sábado é o sábado do descanso. Santa convocação tereis, dia de santo ajuntamento. Certo, irmãos? Então, o sábado era desta maneira. Não é que o povo santificava o sábado, mas pelo sábado o povo seria santificado. Essa é a maneira correta de se entender. Então daí o povo se apresentava diante de Deus e podia estar na presença de Deus. Só que tem um detalhe. Precisava oferecer o sacrifício que simbolizava o sangue de Cristo. Todo dia o povo foi escolhido, só para os irmãos entenderem, todo dia existia o sacrifício contínuo, era chamado de sacrifício contínuo.
o sacrifício da tarde e o sacrifício da manhã. Todo dia de manhã, o sacerdote tinha que oferecer um sacrifício para a purificação do pecado do povo. À tarde, da mesma forma, o sacrifício da tarde e o sacrifício da manhã. Aquele sacrifício era para que o povo pudesse permanecer sendo o povo de Deus. Mas ao sábado, que era o dia de santo ajuntamento, então era 2 cordeiros que se oferecia. 2 de manhã e 2 à tarde. Oferecendo aqueles 2 sacrifícios, o povo podia se apresentar diante de Deus. Aquele sacrifício figurava nada mais e nada menos do que a morte de Cristo no Calvário. Com a morte de Cristo no Calvário, nós podemos chegar ao descanso de Deus. Tudo na lei, irmãos, era figurativo. Tudo aquilo que acontecia nos rituais ali da lei mosaica era figurativo. Todo aquele tabernáculo, todo aquele aparelho, por exemplo, o sacrifício do templo, que nós acabamos de dizer, o sacrifício da tarde, o sacrifício da manhã, eles figuravam o cordeiro. Todo primogênito que nascia entre os animais era oferecido a Deus, simbolizando o primogênito que Deus ia dar em favor da humanidade. Então ali tudo era figurativo, por isso foi dito para Moisés assim: Moisés, faz tudo conforme o modelo que você viu no monte. E o apóstolo explica, e o modelo é Cristo. Em outros lugares da Bíblia, já no Novo Testamento, diz assim: tendo a lei apenas sombra dos bens futuros, não a imagem exata das coisas, nunca por aquele mesmo sacrifício nós conseguimos agradar a Deus, porque agora nós já não estamos mais num exemplar na sombra, agora já chegou o Cristo. O sábado também, ele remetia para Cristo. O descanso do 7º dia era a figura do descanso eterno que nós temos hoje, que chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nessa mesma leitura que nós lemos aqui, um pouquinho atrás, pegamos o contexto desse assunto, tem um pouquinho atrás do capítulo 11 de Mateus, no capítulo 11, no verso 25, fala do jugo de Jesus. Eu vou ler para vocês, preste atenção. No verso 29, diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No verso 28 ele já havia dito: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, venha a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quer dizer, Cristo tira de nós toda a canseira. Ele é o dia do nosso descanso. Por isso ele disse ali um pouquinho para frente: eis aqui quem é maior do que o templo. E ele disse assim: até do sábado eu sou o Senhor. Quer dizer, nele habita toda a plenitude de Deus. Então todos que estão cansados e oprimidos, agora é em Cristo o nosso descanso. Então no sábado era assim, irmãos. Chegava o dia de sábado, o povo fazia o santo ajuntamento. Se ajuntava para aquele santo ajuntamento diante de Deus. Da mesma forma, na lua nova. Os irmãos podem ler lá em 66 de Isaías, no verso 23. Isaías foi o profeta que mais profetizou a vinda do Messias, que a salvação seria estendida para os gentios e que através de que uma virgem conceberia, daria à luz um filho, e que a salvação seria estendida até as ilhas de longe, né, irmãos? Sabemos disso. E na previsão dessa profecia, falando do Messias que haveria de vir, ele disse que haverá novos céus e nova terra, tudo vai ser feito novo. E ele disse assim, pode ler lá no verso 23, 66 de Isaías, verso 23, ele disse assim: assim como novos céus e a nova terra que eu hei de fazer estará continuamente na minha presença, ou seja, o tempo todo vai estar na minha presença, assim também vocês, as vossas gerações, vai estar o tempo todo na minha presença. Quer dizer, não é mais só no sábado, não é mais só na lua nova, não é mais só naqueles dias de festa. E aí ele continuou dizendo: e será que de um sábado até no outro, de uma lua nova até a outra, toda a carne se apresentará diante de mim. Isso aconteceu quando? No Senhor Jesus. Porque agora, irmãos, nós somos purificados no Senhor Jesus. Nós não temos agora, aí, irmãos, aquele pequeno privilégio de nós apresentar a Deus somente no dia de sábado. Agora você pode apresentar a Deus de um sábado até o outro, de uma lua nova até a outra. Todos os dias é dia de estar na presença de Deus. Por isso lá em Hebreus, no capítulo 4, a sequência pega do 3 e o 4, pode ler ali todo o contexto para você ver. Na explicação dessa palavra, o apóstolo disse assim: num certo lugar disse do 7º dia, e descansou Deus das suas obras e o santificou. E depois disso ele fala de um outro dia, dizendo muito tempo por Davi.
falando de um outro dia. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração, como os judeus fizeram. Endureceram o coração e não conseguiram entrar no descanso de Deus. Josué não deu descanso para o povo. Por isso foi falado de um outro descanso. Que descanso seria esse? Resta um descanso para o povo de Deus. Que descanso é esse? É Cristo. É hoje. Por isso disse, hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureça o vosso coração. Qual que é o dia do Senhor? É hoje. Então o dia de nós se apresentar diante de Deus, o dia de nós aceitar a voz de Deus e de nós servirmos ao Senhor é o dia de hoje. Porque nós estamos em Cristo. Então não depende mais de ser só no sábado. Então muitos que defendem a guarda da antiga aliança, que nos perdoem nesse vídeo, o objetivo não é ofender ninguém e nem a fé de ninguém, é só esclarecer com fundamentação a realidade das coisas. Esse é o objetivo. Então muitos que defendem a antiga aliança dizem, não, nós temos que guardar o sábado, é mandamento, é o quarto mandamento. Você não sabe o que está dizendo. O sábado verdadeiro é Cristo, Ele é o nosso descanso. Por isso ele disse ali, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o que é que vocês vão achar? Descanso para vossas almas. Ele é o nosso descanso. Ele é o nosso Shabat. Ele é o nosso descanso, ele é o nosso sábado. Simples assim. Mas aí, vamos entender como então que o sacerdote no templo violava o templo. Porque no templo, o que acontece? Vocês já imaginaram matar um cordeiro, matar um bezerro? Isso é fácil, matar um bezerro? Tente ir lá no pasto de alguém aí, se você não tem pasto, ou no seu pasto mesmo. Tenta matar um bezerro para vocês verem o trabalho que dá. Ninguém quer morrer. Tenta matar um cordeiro. Isso é trabalhoso. O sacerdote no templo tinha esse trabalho de matar o bezerro todo dia de manhã e todo dia à tarde. E quando chegava o dia de sábado, o trabalho dobrava. Enquanto o povo descansava, o sacerdote trabalhava dobrado. Porque o sumo sacerdote era a figura de Cristo. Mas eles trabalhavam dobrado no dia de sábado. Tinha que matar 2 bezerros ou dois novilhos que seja, de manhã e à tarde. E aquele trabalho de oferendas ali no templo, santificar todo o povo e ali ser mediador de todo aquele povo que estava ali para oferecer sacrifícios a Deus, isso era um trabalho exaustivo. E se no sábado não podia fazer nenhum trabalho, então ele estava naturalmente quebrantando o sábado, simples de entender, né? Se eles estavam trabalhando, então ele estava quebrantando o sábado. Mas não era levado em consideração o pecado deles, porque ele estava dentro do templo. Como ele estava dentro do templo, o pecado deles, então, não era levado em consideração. Por isso Jesus disse, vocês nunca leu lá nas escrituras, lá na lei está escrito que no sábado o sacerdote viola o sábado do templo. E no entanto fica sem culpa. E aí apontou para ele, eis aqui quem é maior do que o templo. Então você que está pregando aí que tem que guardar o sábado, você ainda não está no Senhor Jesus. Se você estiver no Jesus Cristo, o verdadeiro descanso, Ele é o descanso. Ele é o Senhor do sábado. Ele é maior do que o sábado, Ele é maior do que o templo. Na verdade, Ele é o sábado de Deus. Aquele sábado do passado era figurativo. Mas este é o sábado verdadeiro. Todas as coisas na lei era figurativa, era sombra. Mas agora nós não estamos na sombra, estamos no Cristo verdadeiro. Eu quero ler para vocês aqui uma pequena parte na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Se você pudesse ler todo esse capítulo aí, faça favor, ler depois, eu não posso ler tudo para não tomar muito tempo. Vou pegar aqui só o versículo 16, diz assim, ó, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então não deixa ninguém te julgar. Se você é crente, mas você não guarda o sábado, você não vai para o céu. Aquilo era sombra do que nós estamos vivendo hoje. Tanto o sábado, olha, ninguém vos julgue pelo comer, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Não. Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa. Lembra que eu falei agora dos dias de festa? Tinha vários dias de festa que os judeus podiam apresentar diante de Deus. Era aqueles dias festivos, chamado de sábados também, cerimoniais. Eram os dias de festa. Tem alguém, que defensor da antiga aliança, que pega esse versículo aqui quando fala assim, ó, por causa dos dias de festa, da lua nova ou dos sábados. Aí aqui o sábado está no plural, aí eles dizem assim, aqui é sábado, aqui não é o sábado semanal, é o sábado festivo e tal, porque é o sábado, era vários dias estar na presença de Deus. Nada a ver. O sábado cerimonial aqui já está falando nas festas. Quando fala por causa dos dias de festa, aí esses eram o sábado cerimonial, mas aqui está bem claro, nem por comida, nem por bebida, nem por causa dos dias de festa, que seria em tese o sábado cerimonial, nem da lua nova e nem dos sábados.
que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine, presta atenção, ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debaldemente inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado, pelas juntas e ligaduras, vai crescendo no aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos em Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que carregais vós de novo, ainda de ordenanças, como se vivesse ainda nelas, tais como, não toques, não proves, não manusieis, não faça isso, não toca nisso, não pega nisso, não manusieis, não faz nada hoje, as quais coisas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum. Então, isso que eu li está na Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Eu li do verso 16 a seguir. Mas lê todo o capítulo para você ver que ali fala de Cristo, que nós estamos em Cristo e nele habita toda a plenitude de Deus. Está escrito isso, no capítulo 2. E aí nessa sequência vai dizendo, portanto agora ninguém vos julgue mais por aquelas coisas da antiga aliança, tais como não come pelo comer, pelo beber, pela lua nova, pelos dias de festa e nem tampouco pelos sábados. Tudo isso é sombra das coisas futuras. Aquilo ali simplesmente apontava para Cristo. Então tudo que era feito segundo a lei, irmãos, era figurativo. Lá na Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, vocês podem ler muito bem isso, que diz que aquela lei que era transitória, ou seja, que seria passageiro, aquele concerto passageiro, qual? Alguém diz, não, mas o concerto da pedra, escrito da pedra, né? Os 10 mandamentos escritos na pedra, esse permanece. Tem alguém que fala com veemência isso, mas lá em 3 de Coríntios está bem claro. Quando o concerto da morte, que foi gravado em pedra com letra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar a face, fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do rosto dele que resplandecia. Moisés ficou 40 dias e 40 noites falando com Deus. Quando Moisés desceu do monte, o rosto dele resplandecia. E o povo não podia olhar. E o que Moisés estava trazendo? As tábuas do concerto, contendo ali os 10 pronunciamentos de Deus, as 10 palavras, os 10 mandamentos, como costumamos dizer, né? Moisés trazia aquilo ali, só que aquele concerto que ele trazia era transitório. Quando ele percebeu que o seu rosto resplandecia, ele pegou um véu e tampou o rosto, para que o povo não olhasse firmemente no fim daquilo que era transitório. Isso que eu estou dizendo está escrito na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Leia lá para você ver. A glória do rosto era transitória. Aí o apóstolo continua dizendo, irmãos, observem, se aquilo que era transitório foi glorioso, muito mais é glorioso o que permanece. Quer dizer, aquele concerto era transitório. Era passageiro. O que é transitório? Era passageiro. Ele era exemplar, ele só permaneceria até que o Cristo viesse. E ele disse, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Agora, o nosso concerto, ele não é mais aquele que foi gravado na pedra, mas ele é escrito na tábua de carne do coração de cada um. Simples de entender. Então, na sequência ele disse assim, dizendo o Novo Testamento, envelheceu o primeiro. E aí disse assim no verso 14, pode ler lá, Coríntios capítulo 3, verso 14, segunda epístola do apóstolo Coríntios 3, verso 14, diz assim, mas os seus sentidos foram endurecidos, o sentido dos israelitas, porque Deus bramou com eles e disse, vocês não entendem o meu propósito, vocês estão com o coração duro para não entender, não tem olho para ver, não tem ouvido para ouvir, para entender o que eu tenho para vocês. Eles não entenderam. Por isso disse, mas os seus sentidos foram endurecidos. E o apóstolo continuou, até hoje, o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então até hoje, muitos quando leem o Velho Testamento, a respeito do sábado, de lua nova, de comer alguns tipos de carne sim, outros não, muitos endurecem o coração e pensam que tem que guardar aquelas coisas. Mas na verdade, hoje nós estamos em Cristo. Todas aquelas coisas eram transitórias e nós estamos agora em Cristo. Ele é o verdadeiro descanso, ele é o nosso descanso, ele é o nosso sábado. Eu espero que ficou esclarecida a pergunta do irmão, que me perguntou o que seria então Mateus 12, verso 5. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus.